Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a inclinação do nosso coração. E, e para isso, o versículo central vai ser Salmo 119, versículo 36. E ele diz assim: Inclina o meu coração para os teus ensinamentos e não para a ganância. Essa versão desse versículo eu achei muito interessante, porque quando eu estava lendo, né, e refletindo sobre isso, é, a palavra inclinação me chamou muito a atenção, pelo seguinte, porque eu acabei lembrando de uma situação da Bíblia, lá no livro de Daniel, né, resumindo o texto e o contexto. Daniel e muitos outros israelitas foram levados como escravos para a Babilônia e lá eles aprenderam a cultura, os costumes, né? Aprenderam que o que assim era para eles aprender que o que eles acreditavam sobre Deus era tudo mentira. E, o tempo foi se passando, várias coisas aconteceram e um dos eventos, se é que podemos chamar assim, mais marcantes, foi quando Nabucodonosor, o rei daquela época, ele, dentre muitas coisas que ele passou, ele reconheceu a soberania de Deus. Só não vou falar tudo aqui o que aconteceu para não ficar muito longa a reflexão, porque o mais importante vem a seguir. E ali, um tempo depois que o reinado de Nabucodonosor acabou, o próximo rei, ele sabia de tudo que tinha acontecido, de tudo que aconteceu com Nabucodonosor, mas uma das primeiras atitudes dele foi dar uma festa e convidar várias pessoas, né, promover um ambiente de promiscuidade, um ambiente profano. E o ato mais profano, né, se é que a gente pode classificar assim, porque para Deus profano é profano, não tem mais profano ou menos profano, né? Mais ofensivo ou menos ofensivo. O pecado para Deus é ofensivo. E ele mandou pegar as taças do templo de Jerusalém, que estavam lá guardadas, para servir o vinho, ou seja, algo que era dedicado ao Senhor, né? Algo que era dedicado a Deus, pertencia ao templo de Deus, para ser usado ali como um instrumento daquele ambiente promíscuo, profano, deturpado, depravado. E eis que uma mão, como uma mão humana, escreveu na parede algumas palavras ali, alguns dizeres. E, resumindo a história, Daniel acabou sendo chamado. E aqui um ponto interessante. Antes disso, o rei tinha prometido que quem conseguisse ler aquilo iria ganhar um manto vermelho e ia ser a terceira pessoa mais importante do reino. E todos os considerados sábios daquela época não conseguiram desvendar o que estava escrito na parede. Eis que Daniel foi chamado, então Daniel alertou o rei, né? Falou assim: olha, rei, você sabia já de tudo que aconteceu com Nabucodonosor, tudo que ele sofreu, para reconhecer que tudo está na mão de Deus, a soberania de Deus. E eu te digo o que está escrito. Está escrito: você foi pesado na balança, foi achado em falta, que o seu reino será dividido. Aqui ficam algumas reflexões, né? Quando a gente vê essa expressão pesado na balança, é natural que um lado da balança incline para baixo e outro para cima quando há algo desigual, né? E principalmente nessa situação que o que estava escrito declarava justamente isso: você foi pesado na balança e foi achado em falta. Ou seja, as péssimas atitudes dele fizeram a balança inclinar para esse lado profano, para esse lado deturpado.
E quando a gente olha o versículo, né, por isso que a palavra de Deus é riquíssima, é realmente viva e eficaz, não importa quanto tempo ela tenha sido inspirada por Deus. Quando a gente olha na versão do Salmo 119 e o Salmo como um todo fala da importância da palavra de Deus, reconhecer a soberania de Deus, a importância do agir de Deus por meio da palavra dele em nossas vidas, né? Em poucas palavras, o que diz esse salmo. E o versículo diz: inclina o meu coração para os teus ensinamentos, sabe? Inclinar o coração para os ensinamentos, a gente poderia entender essa expressão no versículo como se o nosso coração será inclinado para a vontade de Deus, é sinal que ele tem que ficar para baixo o lado, né? Inclinado para baixo o lado que se diz as nossas vontades, as nossas paixões egoístas, a nossa ganância. Muitas vezes é assim que temos agido e temos agido assim com Deus. Temos desejado mais e mais conquistas. Deus só presta na nossa vida quando Ele nos dá o que a gente quer. Do contrário, a gente não reconhece quem Ele é em nossas vidas. E o erro maior que a gente cai é quando a gente fala só um lado de Deus. A gente cita superficialmente a questão que Jesus salva, mas a gente não fala da questão da justiça de Deus, né? Porque é isso que foi feito na cruz. Foi a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo que nos permite a conexão com Deus novamente. Mas muitas vezes, pior do que escolher uma vida profana, mesmo que conscientemente, é a gente começar a criar uma fé profana, sabe? Uma fé que promove o que a gente quer, uma fé que serve para atrair pessoas, mas não serve para confessar o que realmente precisa ser confessado. Porque a Bíblia não diz que atraindo pessoas elas serão salvas. A Bíblia diz que se a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Se a gente confessa com a nossa boca que Ele é o Senhor, aí sim Ele sonda o nosso coração e vai ver para onde Ele está inclinado. E algumas aplicações finais sobre isso. Ficam algumas perguntas no sentido: o que tem entrado em nosso coração, o que tem pesado em nosso coração? O nosso coração tem se inclinado cada vez mais para o lado do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa ganância? Ou ele tem se inclinado, assim como Jesus orou, que ele sabia que ia ser uma via dolorosa, um caminho que ele sofreria humilhação, mas ele orou que seja feita a sua vontade. E é isso que a gente vê na vida de Daniel, apontando para Cristo. O fato dele ter sido lembrado depois de vários anos e já idoso, ele ter sido lembrado como alguém que interpretava esse tipo de coisa vindo do Senhor. Isso nunca fez Daniel o mais perfeito de todos, o mais santo de todos, mas isso me mostra que a vida inteira dele, o coração dele foi inclinado ao Senhor, foi inclinado aos ensinamentos do Senhor, e isso é o que possibilitou, acima de tudo, do que ser honrado por Nabucodonosor ou ser honrado pelo novo rei, porque Daniel acabou ganhando o manto vermelho e um cordão de ouro pendurado no pescoço e foi reconhecido mais uma vez como figura mais importante do reino. Mas será que temos caído em ciladas como a desse rei? Coisas, situações e pessoas que têm nos prometido reconhecimento, fama, têm
tem nos adulado, né? Tem nos bajulado e temos caído em ciladas dessa forma. A nossa ganância tem sido alimentada cada vez mais e nosso coração tem sido desinclinado para as coisas do Senhor, ou seja, o que tem pesado mais em nossas vidas é o nosso pecado, a nossa questão profana, a nossa depravação, a nossa deturpação. Será que o fato de a gente chegar a morrer sem Cristo, a morrer sem realmente compreender essa salvação por meio dele, não causa um pavor em nossos corações de naquele dia derradeiro sermos pesados na balança, igual esse rei, e sermos achados em falta? Não pense você aí, por exemplo, que já professa a fé há um tempo, que isso não nos atinge, muito pelo contrário. Quando a gente tem o conhecimento e o reconhecimento, aí que a nossa responsabilidade aumenta. Mas talvez você aí que critica a igreja, que critica Jesus, que não quer saber das coisas de Deus, talvez você um dia já tenha se deixado levar pelo fato de pessoas com fé gananciosa. E isso tomou o seu coração, e como você não conquistou o que você quis, um dia na sua vida você virou as costas para Deus. Mas talvez essa aqui seja a sua oportunidade de que o fato de alguém ter me enganado e eu ter deixado me enganar, né? É assim que teria que ser o nosso reconhecimento, porque ninguém nos engana se a gente não permite. E talvez hoje seja a sua oportunidade para confessar novamente com a sua boca que o único que é o Senhor é Jesus. E Ele é o único soberano, o único que reinará para todo sempre.